gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E hoje a gente tem aqui um episódio para falar sobre a linguagem de programação Elixir, ou como o bom português diz Elixir. O detalhe é que essa linguagem, né, ela é uma linguagem dinâmica baseada no paradigma funcional. Ela foi criada por o brasileiro José Valim e roda na máquina virtual Erlang, a famosa linguagem e a prova de falhas da Ericsson. E para isso temos alguns convidados aqui para nos ajudar, mas antes da gente conhecer quem são os nossos convidados, a gente tem aí uma promoção para quem está assistindo a gente ao vivo. E a gente tem que agradecer ao Kaique, né, que trabalha na Code School. Então, ele nos ofereceu 5 códigos de acesso e com isso você vai poder ter um mês de acesso ilimitado. Aí você poderá acompanhar várias trilhas, como, por exemplo, HTML, CSS, Ruby, Python, .NET, Git, banco de dados, entre outros cursos. E isso também inclui uma trilha só para aprender Elixir. Então, se você gostar aí do que vai ver hoje, já vai poder brincar um pouquinho mais no Code School, se caso você for o sorteado. A gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, né, no final do episódio. Então, a gente vai compartilhar aqui no chat um link onde você vai preencher um formulário. A gente não vai compartilhar o seu e-mail, pode ficar tranquilo. E só tem um detalhe, para você tá apto a ganhar um dos códigos, você precisa curtir nossa página lá no Facebook, nos seguir no Twitter e tá inscrito aqui no canal, que provavelmente vocês já estão, né? Vocês estão acompanhando aqui conosco. E aí também, se caso você seguir a trilha, né, de Elixir, passa um feedback lá para o Kaique, o Carlos Souza, que é o professor lá, então vai ser muito bacana se você puder passar um feedback para ele, ou então simplesmente passar lá no Twitter dele e agradecer esses códigos promocionais aí que ele ofereceu para a gente. Então a gente também vai colocar aqui no link, se você já quiser ir lá e mandar sua mensagem para o Kaique. Bom, acho que todo mundo aí já ficou animado, né? Mas agora vocês vão ficar ainda mais, porque a gente vai conhecer os nossos convidados, então gostaria de chamar primeiro o Guilherme Nogueira. Olá, tudo bom? Agradeço aí o convite, participar do podcast com vocês. É legal que eu trabalho com o Milhouse, então a gente já está aí íntimo o suficiente para participar desse negócio. Então, valeu o convite. Bom, então aproveitando essa intimidade toda, nós vamos falar aí com o Renan. Ranelli, eu não perguntei como é que falava o nome antes, espero que esteja falando certo, ou mais conhecido como Milhouse. É o certo, é Milhouse mesmo. Então é Milhouse, mas também conhecido como Renan Ranelli. Renan, beleza? A pessoa mais chama como Milhouse mesmo. Então é legal que a gente está aí, eu e o Guilherme, a gente já trabalha junto há mais de ano, então vergonha para falar besteira e falar coisa um do outro. Então ele não vai me deixar mentir, eu não vou deixar ele mentir. É isso aí, vamos lá. Beleza, bom, então acho que a gente já pode começar aqui, né? A gente tem uma série de perguntas aqui super difíceis para vocês a respeito de Elixir. Então a intenção aqui é a gente trazer algumas perguntas assim, principalmente aquelas que a gente teve, né? Quando a gente começou a ficar interessado nessa linguagem. Eu comecei tem 2 meses a mexer assim com Elixir e fazer o curso da Code School, eu indico porque é bem legal. O Og também está dando uma estudada, o Eliezer está curioso aí com o Elixir também. E aí a gente separou algumas dúvidas nossas e também algumas coisas aí que a gente viu que o pessoal geralmente tem dúvida, né? Então, para começar, né, como a gente provavelmente tem bastante gente que está acompanhando pelo YouTube ou que está ouvindo pelo podcast e não sabe ainda o que é Elixir, né, e que coisa que é essa de funcional, eu queria que vocês falassem para a gente, para começar, né, um pouquinho aí do o que é o Elixir, o que é esse negócio de funcional, o que significa ser funcional? Elixir é uma linguagem de programação baseada na máquina virtual do Erlang, né? Então foi criada pelo José Valim.
E qual que é o objetivo, assim, por que Elixir existe, né? Erlang, como a galera já deve estar ligada, é uma plataforma aí com mais de 30 anos de história, já é muito bem sucedida e consolidada no mercado de telecomunicações e tal. Tem uns papos aí, faltam fontes para confirmar, mas dizem que metade do tráfego de telefone da Europa passa por dentro de Erlang e coisa e tal, mas nunca tem dado para esse tipo de coisa, mas é uma plataforma de bastante sucesso, a galera ficou bastante famosa com o caso do WhatsApp, a galera falando, a gente mantém milhões e milhões de conexões por máquina, coisa e tal, a gente tem aqui um sistema gigante com bilhões de mensagens por dia, a gente tem 5, 15, um time muito pequeno de desenvolvedores, perguntar qual que é o grande segredo. A gente usa Erlang, bem famoso, e qual que é a razão de ser do Erlang, né? O Erlang foi criado para resolver o problema de tolerância à falha. Então, para você resolver tolerância à falha, as máquinas explodem. Então, você precisa ter redundância, você precisa de distribuição. Então, o Erlang acaba que resolve o problema de distribuição. E para você ter isso, de conseguir programar de forma distribuída, você acaba tendo de fazer uso de concorrência, essas coisas. Então, a máquina virtual foi construída para manter serviços operacionais. Tem relatos aí de gente que mantém 9 noves, né? 99,99999% de disponibilidade com Erlang. E esse é o grande quê? E onde que o Elixir entra nisso tudo, né? Erlang já é uma coisa muito consolidada, já tem muitos anos, né? Porém, tem aquele feeling de desenvolvimento muito arcaico, assim, uma coisa... Não tem todas aquelas modernidades que, por exemplo, a gente do Ruby gosta, né? Gerenciador de pacote, gerenciador de dependência, coisa e tal. No Erlang era tudo muito manual, parecido até com coisa de sesão e tal. E aí o José Valim, ele é um membro do core team do Rails, e ele trabalhou para deixar o Rails thread safe. Enlouqueceu fazendo isso, né? Porque imagina deixar o código tão complexo thread safe. E ele pensou, tem algo errado aqui, não devia ser tão difícil. E a web, né, o hardware está caminhando para um caminho de precisar de que você programe de forma concorrente, de forma paralela, para colher, né, os grandes frutos da galera do hardware. Ele foi pesquisar, descobriu a plataforma Erlang, e tem uma fala muito famosa dele, que é: eu amei tudo que eu vi, e eu odiei tudo que eu não vi. Então, ele gostou muito da questão do runtime, falou, nossa, esse é o tipo de plataforma que a gente devia estar explorando mais, né? Não devia ficar só no nicho da telecom. Só que falta produtividade, falta, né, carinho, falta felicidade para programar, e ele pensou, vou resolver esse negócio. E aí que surgiu o Elixir. É uma linguagem moderna, uma linguagem que, à medida que você vai olhando, ela pega boas ideias de várias outras plataformas, tem boas ideias do Python, boas ideias da F#, boas ideias do C#, boas ideias de Ruby, muitas boas ideias. O Valim fez um grande consolidado e uma coisa que é coesa, que funciona muito bem, é muito produtiva, e por conta disso tem tido toda essa popularidade que a gente está vendo. É por isso que a gente está aqui falando, né? Por isso que rola esse interesse. Então, é uma roupagem moderna. E essa coisa do funcional aí, essa coisa, eu acho que muita gente está curiosa, o pessoal que está ouvindo a gente. O que significa realmente ser funcional, né? Qual é a grande sacada disso? Tá. Isso que os criadores do Erlang falam, que acabou que a linguagem virou funcional porque quando eles foram criar com esses requisitos, tinha que ser concorrente, tinha que ser distribuído, tinha que ser tolerante a falhas, eles viram que acabou calhando com um modelo em que ser funcional foi o que aconteceu, que o ser funcional, o que eu entendo que são as duas premissas básicas, é você ter a imutabilidade de dados, e outra é você ter funções como cidadãos de primeira classe. Então, você pode passar funções como argumentos de funções, compor funções, e o negócio da imutabilidade é garantir a idempotência das funções, né? Passando os mesmos argumentos, você encontra sempre os resultados. Acho que isso seria, resumindo bem, o paradigma seria isso, você ter a junção da imutabilidade de dados com funções serem o cidadão de primeira classe. Então, similar ao que você teria no conhecido como orientação a objetos hoje, o objeto é a coisa mais forte, trabalhar com objetos. No paradigma funcional, você trabalha com funções. Então, acaba que você transita mais para transformações de dados para atingir o que você quer,
em vez de manipulação de estados de objetos. Legal, só um comentário a respeito disso. Eu já li, estudei um pouco de Haskell, e uma coisa que eu acho legal no Haskell é que eles costumam dizer que as funções de Haskell são funções puras, né? Ou seja, que seguem 3 premissas lá. Uma das principais é não criar side effect, né? Ou seja, tudo que acontece dentro da função só fica lá e não incomoda mais ninguém que está fora da função, né? No Python, no Ruby, no JavaScript, existe uma tentativa de ter um paradigma funcional, mas o problema é que existe o side effect, né? É quase impossível, sei lá, é muito complicado você fazer um Python funcional, né? Usando as funções lá que a linguagem tem, sem criar side effect. Existe uma questão que assegura essa encapsulamento aí, essa não criação do side effect? No Elixir, não. Tanto é que, como isso que o Noves falou, o fato da linguagem, da gente dizer que a linguagem é funcional, não foi um requisito, na verdade. Quando a galera estava construindo a linguagem, eles não estavam pensando, vamos construir uma linguagem funcional. Não, a gente quer uma coisa que seja tolerante à falha, a gente quer uma coisa distribuída, concorrente, que escala vertical, que escala horizontal. Acaba que, para atingir isso, eles, 30 anos atrás, perceberam que os mesmos princípios que você precisava aderir são os mesmos princípios que norteiam a programação funcional. Então, no fundo, não existe nenhuma tentativa, por conta do Elixir, de fazer a coisa funcionalmente pura. Você pode ser quão impuro quanto você queira, você não é penalizado de forma muito diferente do Haskell, né? Que todo tipo de impureza precisa ser encodado no sistema de tipos e tal. Então, Elixir, nesse sentido, é muito menos traumático, é muito mais familiar do que a gente está acostumado, né? Elixir é muito mais pragmático, né? Você é muito mais focado em resolver problemas de engenharia. Então, é funcional, mas, assim, não é... Se você está pirando no funcional em si, Elixir não faz tanto, isso não tenta ser Haskell, né? É muito mais mundo real, assim. Legal. Então, eu queria saber uma coisa. Além da linguagem Elixir, ou Elixir em inglês, né, de ser funcional, uma coisa que nós vimos também é que essa linguagem é descrita como uma linguagem de multipropósito. O que nós queríamos saber, e vocês já até mencionaram por alto, falaram do WhatsApp, mas nós gostaríamos de saber quais são os tipos de programas que poderiam ser feitos com a linguagem Elixir. E, tipo assim, você pode criar programas de console, desktop, web, mobile. E qual é o nicho de mercado que vocês acham que a linguagem é mais utilizada? Beleza. Isso que eu ia falar de ser multipropósito, acho que a grande parte das linguagens você pode adaptar para o que você quer. Mas o que eu vejo que o Elixir está sendo bastante usado é principalmente o web, por conta do framework Phoenix, que é bastante legal. Mas tem também um projeto grande que chama Nerves, que é para fazer Elixir para internet das coisas, IoT. E esse projeto está bem grande, então acho que tem um pessoal, se não me engano, da Alemanha, que usa Elixir em GPS. Aqueles apelinhos tipo da TomTom, assim, que você acha que ninguém mais usa, mas tem a galera que usa, né? Então, dá para você criar web, dá para fazer embarcado, criar aplicação de console. O que eu vejo muita vantagem é para sistemas que tem que ter uma longa duração e ficar recebendo requisições. Então, se fazer integração, você tem que receber um volume muito grande de requisições, tem que tratar e fazer outras chamadas, fazer o pipeline, fluxo de dados, né? E a parte web que o Phoenix, ele pega, a impressão que ele dá é que ele pega todas as ideias boas do Rails, mas já vem com uma maturidade de mais de 5 anos desenvolvendo, que a equipe do Phoenix veio de lá. Então, apesar de ter mesmo essa, como dizem, multipropósito, acho que o mais forte está sendo isso. Um outro ponto também, assim, o que é Erlang, o que é Elixir? Quando eu falo Elixir, assim, entenda que não existe nenhuma diferença semântica entre Elixir e Erlang, então o que você faz em um é basicamente a mesma coisa que o outro, não existe nenhuma impedância, você consegue chamar de um para o outro, você não percebe essa diferença, né? Mas uma coisa que Erlang, que a plataforma Erlang, não é culpa da linguagem, a questão do runtime,
Erlang não faz tão bem é questão intensiva em CPU. E isso tem a ver com a forma com que é construído o runtime, com que é construído os schedulers e tal. Então, não é scheduler cooperativo, é scheduler preemptivo. Dá para a gente entrar nisso depois, se vocês quiserem. Por conta dessa forma de scheduling, toda operação que você faz com o CPU, meio que tem que ter uma outra operação para dizer fiz. Porque aí você consegue schedular as coisas de uma forma justa, de ter uma unidade de execução que vai ser um vizinho ruim das outras. Disso, se você tem uma coisa que precisa de muito CPU, você está pagando esse preço o tempo todo. E aí acaba que isso é mais lento do que você usar, por exemplo, se você fizesse um programa em C, programa em Java e tal. Em defesa da plataforma, existem, sei lá, você se integrar com Java, com C, suporte da própria Ericsson e tal. Certa dificuldade para você fazer programas CPU intensive, assim, CPU intensive. Só que não é nada também que te impede, né? Agora, se sua aplicação for 100% CPU intensive, aí já você está meio lutando contra a plataforma. De ressalva, assim, acho que é o único ponto, na real, que Elixir Erlang não pode ser... Não que não pode, mas que existem dificuldades específicas da plataforma para aplicar. Tá, beleza. Aqui agora eu vou puxar um pouquinho para o lado de web, né? Vocês mencionaram sobre aí o framework Phoenix. E aí, para poder ajudar, assim, eu tive olhando um pouco, mas o Bruno e o Og, com certeza, eles estão mais na minha frente a respeito de conhecer um pouco mais a linguagem. E aí eu vou trazer um pouquinho mais para o meu mundo aqui, acredito que talvez o mundo do pessoal que nos ouve, que nos assiste agora. Ele seria, o framework em si, o Phoenix, ele poderia ser comparado com Django, com Rails, e se existem outros frameworks web para Elixir, ou então se existem outras ferramentas assim que ajudariam em construção de aplicativos web. Primeiro, se existem outros. Sei que existem, o Phoenix é de longe o mais utilizado. Tem um outro que também é bem famosinho, que chama Maru, e eu não lembro, tem mais um outro que é mais novo, também legalzinho. Mas o negócio é que o Phoenix, ele é bem modular e não intrusivo. Então, se você quiser criar uma aplicação que é simplesmente só uma API bem simples, você consegue usar só o mínimo dele. E o que ele diz é, o Phoenix não é a sua aplicação. A sua aplicação é outra coisa, e você usa o Phoenix como se fosse uma biblioteca para criar a parte web. Eu acho que nisso que ele, com certeza você consegue comparar. Eu acho que isso é um ponto que ele difere muito do Rails, né? Que o Rails é a sua aplicação. No caso do Phoenix, não. Ele é feito para ser modular, extensível, configurável. Então, acho que é por isso que ele é o mais usado, porque você consegue usar só o mínimozinho. Ele não entra com uma porrada de coisa, o jeito Phoenix de fazer as coisas que você tem que usar quando você quer fazer só um pouquinho. O Django, eu sinceramente, a última vez que eu olhei o Django, acho que foi em 2007, 2008. Então, com certeza já deve ter mudado muito. Então, não sei dizer. Acho que era isso. Eu respondi a pergunta? Respondeu sim. No caso, o Django ele já vem, o pessoal fala que é baterias inclusas, né? Então já tem algumas coisas que ele toma algumas decisões por você. Então, pelo que você falou, o Phoenix ele é um pouquinho diferente. Ele te dá um pouco mais de flexibilidade e alternativa na hora de escolher se você quer usar tal componente ou não e coisas desse tipo, certo? Certo. Até então... mesmo o Phoenix funciona junto com o Ecto, que é como se para colocar com banco de dados, você pode ter diversos conectores, você pode... E o Phoenix ele é construído em cima de uma outra plataforma que é o Plug. E mencionei também, você pode usar direto só o Plug para fazer uma aplicação web. E o Plug ele lembra um pouco o esquema de filtros do Java, você encadeando a requisição. Então, é basicamente isso. Você recebe uma requisição, monta uma estrutura de dados que representa ela e vai passando para frente entre vários plugs que vão modificando o dado até que você tem o que representa a sua resposta da requisição e manda. Então, o Phoenix é construído em cima disso. Então, se você consegue criar plugs e colocar ele na ordem antes, depois, modificar o comportamento dele usando isso, que é...
E o código do plugin é muito pequeno, é fácil de entender. Então, isso é até uma das coisas que eu gosto do Elixir e até do Erlang também, porque o Erlang tem a sintaxe lá diferente, mas é que normalmente as bibliotecas elas são pequenas, elas precisam de muito pouco código para você fazer, então você consegue ler, entender, e acho que isso facilita muito quando você está aprendendo a linguagem. Olha, eu queria até fazer um comentário rapidinho, que foi o seguinte, eu realmente dei uma procurada online e eu comecei a brincar um pouco com esse Phoenix, esse framework. Eu vou recomendar fortemente um link, eu vou botar aqui no chat para vocês, mas é pelo YouTube, tá? E ele tem um tutorial, que são 6 partes, mas eu achei muito bacana, foi simples demais de acompanhar. Primeiro que o cara que está fazendo essa apresentação de 6 partes, eu acho que ele fez um bom papel, ele desempenhou bem o papel dele para ensinar como que se mexe com Phoenix, mas se você acompanha ele, você vai, assim, do começo ao fim, você vai montar um aplicativo bem bacana, com concorrência, e é um programa de chat. Eu achei que ficou, assim, bem fácil de acompanhar, e outra coisa que eu achei bem bacana é que usando o sistema de pacotes, né, o Mix, foi assim, foi simplérrimo do cara, instalou o Elixir, rodou, escreveu um arquivozinho de configuração, rodou ele lá e todas as dependências foram instaladas e depois ele foi destrinchando, né, criando o modelo, o view, os controllers, e eu achei muito bacana, foi super fácil de acompanhar, então depois eu vou compartilhar o link com o pessoal para que eles possam então dar uma olhadinha também, achei muito legal, esse era o comentário que eu queria deixar. Legal. Respondendo aqui a pergunta do Igor, né? O Igor Vinícius perguntou se o Fênix seria tipo Flask, né? Aí eu dei uma fuçada no Fênix, não fiz nada com ele ainda, só li um pouco e assisti uns vídeos. E eu acho que ele tá certo. O Fênix é mais parecido com o Flask, né? Se a gente levar para o mundo Python, ou se for levar para o mundo Ruby, o Sinatra, né? Ele é mais parecido com esses micro frameworks do que com o Django, porque pelo que eu percebi, por exemplo, o Fênix ele tem uma coisa muito micro que você pode usar só aquilo para responder um Hello World ou um JSON ou uma API, que é a mesma coisa que o Flask faz. Mas se você quiser, você pluga ali várias outras coisas, né? E esse micro dele, do Flask no caso, é feito em cima do Workzog, que é o cara que gerencia as rotas, que você estava falando das rotas aí do Java. O Workzog é muito parecido, você vai encadeando filtros, né? Então, eu compararia bastante o Fênix com o Flask. E um outro comentário, né, que não pode deixar de falar, é que o José Valim, né, que é o criador do Elixir, ele é um dos contribuidores do Fênix, né? Ele está lá como core developer. Então, isso eu acho que faz bastante diferença também, né? Imagina se o Guido fosse um dos caras que desenvolve um framework em Python, a mesma coisa de outra linguagem. Acho que tem uma influência forte, porque o cara conhece muito bem o que ele está fazendo, né? Uma outra coisa também que é importante pontuar, assim, por exemplo, o Phoenix, ele não é um cara só, né? Por exemplo, se você não quer nada de HTML, você não puxa o Phoenix HTML, que é uma outra biblioteca que cuida de gerar HTML. Tem o equivalente, assim, no mundo Ruby que você tem pro design do Phoenix é uma Rack App, né? Você tem o plug, que é meio equivalente do Rack. Você tem até um post, assim, de por que o plug é mais legal que o Rack, né? No blog da Plataforma Tech tem isso aí. Mas o Phoenix, assim, ele tem uma cara de Rails, assim, você tem controllers, você tem views, você tem essa separação, assim, de coisas. Mas ele não impõe nada. Então, você escolhe os pedaços que você quer. Então, nesse sentido, ele... No fundo, o controller, ele é um plug. O router do Phoenix é um plug. Então, tudo, na verdade, são plugs. Então, ele não faz nada de diferente do que é o padrão do ecossistema, sabe? Então, por isso, ele vai se comportar bem com todo mundo. E aí, todas as outras libs vão falar a língua do plug. Então, é muito fácil você encaixar outras coisas. Hoje, a gente está explorando, por exemplo, APIs com GraphQL, e a biblioteca que expõe o GraphQL Server tem um pedaço que adapta para um plug, e aí tudo funciona. É muito produtivo, é muito legal, porque... E aí, provavelmente, esse mesmo plug vai funcionar para os outros frameworks também. A gente para de ficar discutindo, funciona com Rails, funciona com Django. Funciona com plug, então vai funcionar com tudo. Né? É uma filosofia muito, muito boa, assim, de se ter, né? Legal, bom, eu vou querer mudar um de assunto agora, depois se a gente tiver tempo a gente volta a falar de web, mas o pessoal tá participando aqui no chat e tem uma pergunta aqui também, que foi a respeito dos pré-requisitos para aprender Elixir, né?
E eu, por exemplo, eu acho Erlang uma linguagem que esteticamente não me agrada, né? Eu sou meio chatinho, assim. Já o Elixir, eu olhei para aquilo e falei, gostei, tá ligado? Eu gostei da sintaxe, do jeito que as coisas foram escolhidas. E parece ser natural, assim, o Elixir. Apesar de ter algumas coisas que eu ainda não gosto, obviamente, porque eu venho do mundo Python, e Pythonista é tudo mal acostumado, né? Porque Python é tudo bonitinho, tem os espacinhos ali e tal, que faz você querer as coisas estéticas, né? Mas o Elixir, eu falei, poxa, que legal, né? Já entrou aí no meu hall de linguagens bonitas, né? Eu tenho Python, Lua e Elixir como linguagens que eu, né, opinião pessoal, acho bonitas. Só que me parece assim, que eu preciso saber Erlang, né? Chega uma hora que eu tô, sei lá, entrei num projeto de Elixir. Eu posso aprender só Elixir ou necessariamente eu preciso aprender Erlang? Ou tem alguma outra coisa que eu tenho que aprender para ser um bom elixirista? Não sei como é que se fala, mas qual que é o requisito? Ó, começar falando do Erlang. Para você iniciar com Elixir, não precisa aprender Erlang. É bem escondido isso, assim, no começo. Você consegue aprender só a sintaxe dele e tal, mas à medida que você vai avançando com a linguagem, você começa a ter o desejo de aprender, porque, na real, a base de tudo é o Erlang. E tem uma coisa que algumas das coisas mais básicas, assim, lidar com lista, coisa de biblioteca de Cristo, não foi reimplementada em Elixir. Você simplesmente chama a biblioteca do Erlang. Então, uma hora ou outra, você vai se deparar com esse tipo de coisa. Mas não é um requisito para você aprender a linguagem. Você não precisa aprender Erlang antes. Acho que isso nem foi o caso meu, acho que não foi também do Milhouse. A gente aprendeu depois. E aprendeu aprendeu, né? A gente vai aprendendo sob demanda. Uma coisa que é importante, assim, pontuar a respeito disso, muita gente faz essa pergunta, né? Porque a gente fica. A galera do Elixir foca muito na plataforma do Erlang, fala muito de. Porque nosso grande trunfo é o runtime do Erlang. Aí você fica, nossa, eu tenho que saber Erlang, então. Aí, tranquilizando assim, a sintaxe do Erlang é um pouco estranha. Só que, na verdade, ela é muito simples. Ela é extremamente consistente. Tipo, a linguagem é muito pequena. Tem muito pouca coisa para saber. E a semântica dela é a mesma do Elixir. Então, se você aprender Elixir, quando você for ler um código Erlang, dada uma ou outra idiosincrasia, né, uma ou outra diferencinha, você vai conseguir ler, vai conseguir entender, porque a semântica é toda a mesma. O mecanismo de você fazer, sabe, módulos, tudo que é fundamental da linguagem é igual. Então, apesar da sintaxe do Erlang ser alien pra gente, vai ser diferente do que a gente está acostumado, porque ela vem de uma outra linhagem, vem da linhagem do Prolog, sabe? Quem que usa Prolog para alguma coisa no mundo? Ninguém. Então, ela é estranha. Só que ela é extremamente consistente. Ela é muito simples. No fundo, Elixir é muito mais complexo que Erlang. Elixir tem muito mais coisa para você saber do que Erlang. Então, quando você pegar para olhar o Erlang, você vai ver, nossa, tipo, não tinha por que eu ter esse medo, assim. É estranho, mas não é nada nem que assusta. Quando a gente precisa, às vezes, né, porque no mundo real, às vezes a gente precisa, quando a gente precisa, às vezes, abrir uma biblioteca Erlang, tipo, é muito simples. Eu já fiz contribuição em projeto Erlang e é tranquilo, porque tem pouca coisa para saber. Não é nem um pouco intimidante. Bacana. Vou aproveitar, então, e quero lembrar a todo mundo que está nos acompanhando que nós vamos fazer um sorteio de 5 códigos de acesso ao Code School, presente do nosso amigo Kaique, que trabalha na Code School. Vocês podem pegar esses códigos de acesso, basta você participar, tem informação, eu acabei de colocar o link para vocês aí que estão nos acompanhando pelo YouTube, mas também vamos colocar no show notes depois. Tudo que você tem que fazer é dar uma olhadinha no link, segue lá as diretivas que estão lá, e nós vamos sortear depois, então, 5 pessoas. Esse código de acesso é ilimitado por um mês, ou seja, você pode fazer qualquer curso totalmente de graça, e até nós 3 vamos recomendar que vocês chequem o código de Elixir, porque ele também foi feito pelo Kaique, e eu já fiz até algumas partes dele, a parte que é de graça, eu fiz já alguns e eu achei muito bem explicado a forma que ficou lá, tá? Então, vou recomendar isso para vocês. E já vou pular, então, para a minha pergunta, que é o seguinte:
Uma das coisas que nós reparamos é que linguagens assim como Go e Rust têm sido largamente adotadas por programadores de Python e Ruby como uma forma de escapar daquelas limitações que existem de concorrência do Global Interpreter Lock, que é o GIL, né, o GIL, que, só para deixar explicado para o pessoal que está acompanhando, é um mecanismo usado em intérpretes de linguagem de computador para sincronizar a execução de threads de modo que somente um thread nativo possa ser executado de cada vez. Então, viva Wikipedia para essa definição aí que eu peguei para vocês. Então, o lance é o seguinte, o Elixir, então, roda no BIM, que foi uma coisa que o Renan, você que falou, a máquina virtual do Erlang, que por ser uma máquina virtual causa a impressão de ser algo meio lento, né? Geralmente você pensa, virtual machine equals slow, né? Que você tem que botar ela para rodar na sua máquina, vai usar a memória RAM do seu computador e tal. Então, para quem procura uma linguagem com desempenho e concorrência, quais seriam as vantagens em escolher o Elixir em vez de usar o Go ou Rust? Vou começar com o Renan. Tá, primeiro vou voltar, porque a gente falou lá do começo. O grande foco da plataforma do Erlang é tolerância à falha e disponibilidade. Se você quer, por exemplo, desempenho de CPU, coisa e tal, a plataforma vai ter aqueles problemas que eu já falei. A grande diferença que torna a plataforma do Erlang tão diferente do resto da galera é que atividades são coisas de primeira classe. Então, a gente tem que entrar um pouco no detalhe para fazer sentido o que eu estou falando, mas em resumo é o seguinte, você pode colocar lá no Erlang uma unidade de execução, uma atividade, num loop infinito, por exemplo, faz a soma daí de 1 até 50 quintilhões. Vai ficar lá, somando, para sempre. Se chegar uma outra requisição, essa outra requisição não vai nem sentir que isso está acontecendo. E enquanto você não chegar num nível de arrebentar, assim, de ter muitos milhões de caras ocupando tanto o tempo de execução, você ainda vai estar servindo requisições. Diferente do que você tem no Go, por exemplo, que o scheduling no Go ele é cooperativo. Então, uma atividade, ela tem que... Eu não sou especialista em Go, talvez eu esteja falando uma coisa não tão correta, mas até onde eu entendo, até onde eu estudei comparativamente, o Go, o scheduling é cooperativo. Então, a atividade, ela dá uma dica, eu estou pronto para ser suspendido. Se você coloca para fazer um loop infinito somando de 1 a 1 quintilhão, ele nunca vai dizer que ele está pronto para ser suspendido. Então, você vai ficar ocupando o thread, vai ocupar o recurso do sistema operacional que executa. No Erlang, isso não acontece. Então, se você precisa... E aí, por que isso não acontece? Porque você quer disponibilidade, você quer tolerância à falha. Você quer demorar o máximo possível para parar de servir as pessoas. Então, essa é a principal diferença. Quando você fala em performance, é muito vago, né? Você fala, eu quero performance. O que é performance? Performance é latência, performance é quantidade de requisições ao mesmo tempo, é variância. Você pode ter alta performance, só que você não pode ter aquela requisição que leva, leva mais tempo que as outras. Por exemplo, você está fazendo high frequency trading, você está comprando ações. Aí você tem um deal, se você fechar, você vai ganhar vários. Aí esse deal bateu na pausa do GC. Aí você perdeu esse deal. Isso que é performance para você? Então, o Erlang, você consegue ter uma variância baixa entre as requisições. Em geral, o tempo que você leva para executar uma requisição talvez seja maior do que você teria executando uma única requisição no Go. A diferença é que todo mundo vai ser fairly scheduled, né? Todo mundo vai ter a sua fatia justa da máquina. E o runtime também tem relatos aí. Por exemplo, no próprio Phoenix, nos showcases do Phoenix, eles mostrando, olha, a gente conseguiu manter um servidor do Hackspace que você compra, eu quero uma máquina que não tem nada de especial, você entra no site, clica, compra. Uma máquina grande, a gente atendeu 2 milhões de pessoas no chat numa máquina só. A gente, na verdade, foi limitado pela quantidade de clientes. Os clientes não conseguiam se conectar tão rápido ao servidor, manda uma mensagem, faz um broadcast para 2 milhões de usuários, em menos de 1 segundo todo mundo recebeu. Se você está fazendo comunicação, está fazendo orquestração de coisas, o Elixir não perde. Na minha opinião, que também não conhece muito, né, de Go, muito, né, de Rust,
não perde muito para essas plataformas. E atividades, tem várias coisas operacionais também que a gente pode entrar para falar, várias coisas de operação da plataforma Erlang que são superiores a essas que a gente vê que talvez não seja o escopo, mas tem muitas vantagens operacionais para isso. É muito fácil de inspecionar, muito fácil de debugar, você não precisa de um debugger, você pode inspecionar o que está acontecendo ao vivo de uma forma que eu nunca vi em outra plataforma. Então, existe mais aí do que só performance, né? Tem várias outras ergonomias, né, para o nosso dia a dia. Pode crer. E você, Guilherme, alguma coisa a adicionar? Eu acho que, além do que o meu já falou, que é bem completo, acho que é bom ressaltar também a parte focar de novo na parte da tolerância a falhas, que tem a ver com a distribuição, não é somente a concorrência. O Erlang ele foi feito para ser distribuído, então, e por consequência o Elixir. Então, tem muita dessas facilidades de você conversar entre nós, né? O servidor, você sobe os nós do Erlang e a comunicação entre eles é transparente. Então, acho que se além da concorrência você quer fazer a aplicação distribuída, você quer conversar entre todos os nós, você consegue fazer isso só com a linguagem, com o que ela te dá. Com outras linguagens, você consegue fazer também, você consegue integrar, por exemplo, com Consul, fazer local distribuído com ele, você consegue usar outras coisas, mas a diferença é que se você quiser com o Elixir, ficar só no mundo Elixir Erlang, com as coisas nativas você consegue ter toda a comunicação, todo o ferramental para fazer essa comunicação distribuída e ter o consenso e o estado distribuído, né? Então, acho que essa é a diferença. Bacana. E alguma coisa que eu quero mencionar aqui, lá no nosso chat aqui do YouTube, o William Molinari, ele falou, né, que vale a pena mencionar o caso do Pusher, que migrou de Haskell para Go por causa de latência. Para eles, valia mais a pena não ter latência, por causa do GC pós do Haskell, e ter menos throughput. E outra coisa é que o Diogo Félix, ele fez uma pergunta, ele está querendo saber, na opinião de vocês, quais são as coisas que vocês julgam interessantes no ecossistema do Elixir? Ele escuta muito falar do Ecto, por exemplo. Bom, o Ecto com certeza é muito importante, que a biblioteca do Elixir para você interagir com o banco de dados. Ele tem vários adapters, o principal que é empurrado para frente, assim, anunciado é o do Postgres, mas tem do MySQL, MSQL, tem a galera fazendo o adapter do Cassandra. O Milhouse que manja mais essas coisas do mundo Microsoft, mas ele é bastante inspirado no Link. Então, ele é bem familiar para quem vem do mundo C#. E, enfim, eu gosto bastante. Além disso, o plug para mim é sensacional, igual a gente já falou, que como ele é a base, assim, você consegue integrar várias bibliotecas diferentes, porque elas falam tipo a língua franca, né? É o plug. É legal mencionar, é uma ferramenta mais do Erlang, que é o Dialyzer, que você consegue fazer verificação de tipos. Então, porque apesar de você não ter isso no tempo de runtime, você poder trocar, mas você consegue fazer a verificação, você consegue anotar a assinatura das suas funções com quais são os tipos dos parâmetros que recebe e devolve. Então, isso é bastante legal. E a outra coisa é a parte da documentação. Uma coisa muito forte do Elixir é que as bibliotecas, a linguagem, ela é muito bem documentada, porque o ferramental de documentação ele já está integrado no Mix, que isso também é outra coisa falar. A gente acaba não falando tanto que ele fica meio como que dado, né? O Mix, assim. Mas uma coisa que é incrível do Elixir é o Mix, que ele pega e, sei lá, cria um pacotezinho bonitinho, assim, que entrega, toma, de mão beijada. Você já tem como criar uma biblioteca, fazer o scaffolding, como você gerenciar a dependência, a parte da documentação, você verificar a documentação. Então, acho que além dessas bibliotecas, o ferramental do Elixir é o que faz a diferença. Ele já veio assim com o ferramental prontinho para você usar. Acho que deixar o Milhouse falar mais sobre isso. Uma coisa que não pode faltar também assim, não é uma ferramenta do Elixir, mas é o OTP, que é
Open Telecom Platform, que é um nome que já não faz mais sentido 30 anos depois, mas é como se fosse a biblioteca padrão do Erlang. E o que acontece é que o Erlang em si tem aquele feeling de ser uma coisa feita para engenheiros, por engenheiros, sabe? É uma coisa que te dá muita coisa do mundo real. Então, o OTP te dá um jeito de você distribuir aplicações, de você subir aplicações, de você destruir aplicações. Para de rodar isso, degrada o serviço assim, degrada o serviço assado. Você precisa de persistência, tem uma coisa com persistência. Você precisa de soluções para lock distribuído, tem aqui. Então, todas as coisas que a gente acaba precisando, o básico que a gente acaba precisando quando vai para o mundo real, tá lá, faz parte da plataforma, e a vantagem disso é que todo mundo fala essa língua, existe uma língua franca para isso. Existe forma de você fazer deploy, de você entregar o seu código, de você... Eu não gosto até muito de falar disso, mas tem jeito de você trocar o código vivo em produção, tipo, você não precisa dar restart no seu processo, é o mesmo processo que troca o código, tipo, o mesmo módulo Erlang pode viver em processos diferentes e tal. Então é uma coisa que, quando você está operando um serviço com escala, com pancada, com muito dado, com volume, esse tipo de coisa faz muita diferença. Porque todo mundo fala essa língua, existe um corpo de conhecimento compartilhado. Você não precisa ficar esmiuçando no seu dialeto de como cuidar disso. Acaba que, por conta da comunidade ser menor, né, você tem os problemas de ser uma comunidade pequena, né? Você procurar coisas sobre Java na internet, você vai achar muito mais. Mas o fato de estar todo mundo mais coeso, mais junto, e ter uma língua franca, é muito grande. Tipo, a gente pode fazer muito mais e se preocupar com o que importa, sabe? Operar serviço de forma eficiente e entregar para o nosso cliente um serviço melhor, ao invés de a gente ficar gastando nosso tempo, né, com as idiosincrasias aí das N mil formas de fazer coisas nos ecossistemas que tem por aí. Então, eu acho que esse tipo de coisa é uma mudança filosófica grande que tem muito para gente que opera serviço, né? Para gente que cuida de coisa em produção. Bom, então aqui eu vou aproveitar um pouco das deixas que a gente teve aqui. Uma delas foi que no chat o Rogério Gonçalves, né, ele lembrou que no episódio sobre Go, acho que se não me engano foi o Thiago Avelino, ele mencionou que um dos pontos fracos da linguagem era o gerenciamento de pacotes. A gente já falou sobre o Mix, e se eu não me engano ele é um gerenciador de pacotes. Além disso, ele serve para outras coisas, então vou deixar para vocês comentarem. E vou aproveitar também, já que a gente tocou no ponto sobre desvantagens, a gente vem só falando quais são os benefícios. Vocês poderiam citar para a gente quais seriam as desvantagens que vocês já perceberem trabalhando com o Elixir, ou quais são as características nas quais, por exemplo, eu não devo usar o Elixir se eu quiser fazer um projeto assim assado. A gente já comentou sobre a CPU Intense, né? Aplicações que utilizam bastante o CPU. E se vocês, assim, com alguma linguagem que vocês já têm experiência, né? Se eu não me engano, vocês hoje já falaram sobre Java, puder fazer uma comparação, que isso aí eu acho que ajuda, como Elixir é algo assim que foge um pouquinho, pelo menos para mim, né? Quando eu digo foge um pouquinho do que eu estou acostumado. Então, se puder comparar, por exemplo, Java eu tenho uma noção, Python eu tenho uma noção, Ruby eu tenho uma noção, então essas outras coisas vai facilitar, assim, para a gente entender um pouquinho mais. Então, eu trabalhei já bastante com Java, então vou falar um pouquinho disso. Acho que a principal diferença na questão de ecossistema é que em Java você já tem tudo. Então, você tem lá, tem o Spark, tem o Kafka, tem vários frameworks web, tem API, SDK para tudo. Então, tem muita coisa pronta já, tem muita biblioteca. O Elixir, por ser mais novo, ele não tem tudo. E às vezes nem vale a pena você fazer. Às vezes a opção entre você criar uma biblioteca, que você vai fazer só o mínimo, e você integrar com código de outra linguagem, ou simplesmente usar, tipo, por exemplo, querer fazer alguma coisa com processamento de extração de texto, processamento de texto, já tem o Tika no Java, não tem por que você reimplementar. Então, eu acho que essa questão de ecossistema
é boa e ruim. É bom porque você tem bastante espaço para construir, né? Está tudo plano ainda, não tem nada construído. E é ruim porque quando você precisa, você é forçado a ir procurar essas coisas. E o Java, você tem quase tudo de mão beijada, né? Agora, de desvantagens, acho que bastante isso de CPU intenso. Então, se você tiver que fazer uma aplicação que tem muito cálculo numérico, realmente não é bom. Agora, tirando isso, acho que de linguagem, a linguagem ela é bem completa, as primitivas, o ecossistema o ferramental dela é muito bom. A questão da sintaxe da linguagem, ela é, como se diz, familiar para quem já programou em Ruby, em Python, é parecida, né? E ela é bem enxuta. Então, eu acho que assim, ela é simples. Você usar Elixir só por usar, se você quiser aprender, ok, mas onde ela se destaca é realmente quando você quer ter distribuição, você quer ter concorrência, você quer enxugar ao máximo o poder de entregar a requisição com a sua máquina. Eu também acho que é muito bom para você fazer APIs de back-end, de integração de sistemas. Então, isso é a parte boa. Eu acho que eu não acredito em bala de prata. Eu acho que tem os casos onde você vai usar. Se você vai fazer uma aplicação mobile, você não vai usar Elixir. Não tem para quê, né? Então, acho que a desvantagem seria mais a questão do ecossistema pequeno. Talvez, acho que a mudança de paradigma, para quem já está muito acostumado com OO, ou até com quem vem de sistema embarcado, trabalha muito com C, é uma diferença grande. Então, eu acho que é mais isso, essa mudança. Agora, como linguagem em si, é mais essa questão da CPU e cálculos numéricos já era. Milhouse. A única coisa que eu tenho a adicionar, assim, é umas coisas mais da trincheira, sabe? A probabilidade das coisas tem melhorado, né? Mas em geral é pior, então falta, assim, que quando eu trabalhava com Rails, você escrevia, né? Como faz para setar tal parâmetro, BLAUS, navio, tal. Tem uma pergunta do Stack Overflow que te dá o código, você copia e cola. Tipo, eu conheci gente que trabalhava fazendo só isso, sabe? E era surpreendentemente produtivo, né? Tipo, você imagina que a pessoa não vai conseguir fazer nada, ela conseguir fazer alguma coisa, já é incrível, né? Então, a googleabilidade das coisas é pior. Você acaba não tendo tantas bibliotecas, como o Novis já falou. A gente começou com o Elixir em 2015. Então, a gente tem um pouco, assim, dessas memórias de tempos menos civilizados. Então, era mais duro, era mais difícil. Hoje em dia, está cada vez mais tendo cada vez mais coisa. A coisa está acelerando muito. Então, se você for começar um projeto hoje, é um cenário bem diferente do cenário que a gente enfrentou lá em 2015. Então, assim, ecossistema ainda é um ponto fraco, mas vem sendo cada vez menos severo nesse sentido. Outras coisas também, como a coisa é mais jovem, não tem um corpo de conhecimento tão grande para você saber como que você desenha as aplicações, as coisas ainda se mexem um tanto. Então, por exemplo, eu tenho aqui na estante ali atrás, tipo, sei lá, uns 6 livros sobre design OO. E aí você tem 6 livros para construir um corpo de conhecimento sobre como que você, né, estrutura aplicações, que nomes você dá para as coisas. No Elixir e no funcional em geral, como o funcional tem muito menos tempo de indústria, menos tempo fazendo coisas, né, coisas de engenharia, tipo coisas do mundo real, tem menos desse corpo de conhecimento. Então, você tem mais dúvidas quando você faz as coisas. Em geral, você acaba tendo, tipo, em geral, um desenvolvedor mais jovem não entra, sabe, não esmiuça tanto esse negócio, essa coisa tão não desbravada, né? Ele acaba indo para coisas mais consolidadas e tal. E aí, você precisa contratar um desenvolvedor, você vai ter menos oferta, você vai ter gente mais cara, coisa e tal, tem essas desvantagens. O cenário tá mudando, tipo, o Elixir tá tendo sucesso, tá ficando cada vez mais pervasivo, tem um monte de... Você vai nos Estados Unidos, tem, sei lá, umas 12 conferências já de Elixir esse ano. Tipo, então a coisa tá caminhando para virar a gente tá mais ou menos no cenário do que era Ruby em 2007, sabe? Eu chuto.
Tipo, ainda é uma coisa que tem muita gente mais experiente e tal, tá uma coisa mais incerta, mas a gente está caminhando para um caminho legal de, tipo, de ser uma linguagem, tipo, que ninguém questiona hoje, tipo, se Ruby é viável, sabe? Tipo, Ruby é viável para Enterprise? Tipo, a gente não questiona muito mais isso. Elixir ainda está nessa época de ser questionável. Na minha opinião, não tem nada que você consiga, tipo, que você não consiga fazer em Elixir, que não vale a pena. Mas você tem a questão de tática, sabe? A gente, no nosso trabalho, a gente tem dificuldade de achar desenvolvedores que queiram mexer com o Elixir, tem pouca oferta. O lance é que, como a gente é uma das poucas empresas que faz isso, quando tem alguém interessado, tipo, vem procurar a gente. Então, tem esse quê aí. Tipo, é mais difícil, mas ao mesmo tempo você encontra gente muito boa, né? Eu queria fazer então um comentário. Eu estava dando uma olhada aqui. Existe um site que chama Hex Package Manager. Eu estava dando uma olhada. Sim. E eu vi que, só para dar uma comparação e talvez assim, até puxar um pouco o saco do Python, mas eu estava olhando que esse Hex Package Manager ele mostra que existem 4.232 pacotes disponíveis para você poder instalar então, ou para usar com Elixir. E já eu, só para poder dar aquela escrachada bem bonita, eu fui lá no PyPy e eu vi que tem 108.788 módulos de Python. Mas eu tenho certeza que existem, assim, desses 108 mil, existem vários trocentos pacotes repetidos que, né, fazem a mesma coisa, né? Então, talvez o número talvez não queira dizer muito, não, mas eu só queria deixar esse comentário. E outra coisa também, só algumas coisas. Eu tenho algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Então, eu vi aqui, por exemplo, que o Rogério Fonseca Gonçalves ele tinha perguntado se o Elixir conectava bem com o MongoDB e outros, mas aí o Pedro Henrique Almeida Cruz disse que sim, que tem o Ecto MongoDB, tá? Então, já foi respondida a pergunta, e eu estou vendo vocês concordando, então tá certo. Mas eu tenho a pergunta aqui. Outra pergunta do Rogério é o seguinte: já que falamos de editores e IDEs que foram falados aqui pelo chat, o pessoal estava fazendo uma guerra aqui entre Vim, Emacs e outras coisas, eles queriam para dar uma variada. Teve o Flame ali já. Então, o Rogério queria saber qual editor que tem o melhor suporte, ou que vocês preferem para escrever código no Elixir. Eu sou tipo aquele cara que lê e-mail no Emacs. Então, eu vou dizer que no Emacs é muito louco. Tem o Alquimista, que é um pacote que, assim, tem code completion, tem go to definition, tem todas aquelas coisas, aquele basicão, né, que a gente sente falta do Visual Studio, tá lá. Eu sei que ele é portado para os outros editores e tal, mas eu não sei dizer, porque, assim, eu mal uso o terminal, sabe? Tipo, eu uso tudo dentro do Emacs, então... Eu acho que o Node é parecido, então... No meu caso foi o seguinte, eu estava antes perguntando mais com Java, então eu usava lá o Eclipse sempre. Então, quando eu fui lá para o mundo Elixir, eu fui analisar outros editores. Eu lembro que eu tentei o Atom, o pessoal estava falando bem, mas não gostei do editor. Eu já tinha mexido com o Vim um tempo atrás, né? Tipo, mas... sei lá, o Milhouse estava lá usando o Emacs, pentelhando o dia inteiro, né? Não, Emacs. Aí eu acabei indo para o Space Emacs, que é se fosse um gerenciador de configurações do Emacs, já vem com tudo bem configuradinho, e foi bem simples de começar a programar em Elixir usando o Space Emacs, eu recomendo. Realmente o Alchemist é bem integrado, bem completo. O Space Emacs ele tem o negócio que você pode usar com os bindings do Vim. Então, quem vem do Vim quer usar o Emacs tem isso. Então, você consegue usar todos os atalhos do Vim, vão funcionar. Ou você pode usar o do Emacs mesmo, que foi o que eu usei. Tipo, esquece o Vim, já que eu estou usando o Emacs, vou usar o Emacs mesmo. Pode crer. Eu também sou usuário de Emacs, né? E o pessoal fala que o Emacs é um sistema operacional que, de quebra, tem um editor também, né? Que dá para usar, que é muito bacana. E, por último, eu só vou deixar um comentário aqui para o Igor, que o Igor Vinícius ele estava querendo saber um pouco mais sobre testes no Elixir. Eu não sei se a gente vai ter tempo para conversar sobre isso, mas eu quero só deixar um comentário para ele que existe sim, tá? Uma ferramentazinha que você pode usar que chama
Eu acho que a pronúncia seria XUnit, né, que deve ser até uma brincadeira com o próprio XUnit que você gera quando você está escrevendo os testes, mas é EX-Units. E eu estava dando uma olhada, parece bem simples de usar, e se você está acostumado a qualquer outro framework de testes, parece ser bem bacana. Mas aí, se a gente tiver um tempo, a gente volta nesse assunto. Eu só queria que o Igor soubesse que eu vi a pergunta dele e a gente deixa o link no show notes para você depois dar uma olhadinha. Eu vou entrar aqui num tema mais polêmico agora, né? Antes disso, só falar que eu estou usando o VS Code nos meus estudos de Elixir e o suporte está bem legal no VS Code. Você instala lá o plugin, ele tem autocomplete. Se quiser, dá para instalar esses negócios de teste, ele roda tudo dentro do VS Code. Ou seja, eu acho que o VS Code é meio que um Emacs aí, cara, porque ele tem tudo dentro dele, sabe? Então é um Emacs Pro aí, ó, um Emacs visual. Pro. Eu sou usuário de Emacs também, mas agora só estou usando o VS Code. Mas vamos para o assunto aqui que é meio polêmico. Eu comecei a me interessar, a estudar Elixir tem uns 2 meses, acho. E aí eu comecei a ler material e tutorial e blog post e acompanhar os grupos e tudo mais. Uma coisa que eu percebi e que obviamente não me agradou muito, porque eu programo em Python há muito tempo, né? Então a minha linguagem principal é Python, o meu background todo assim maior do dia a dia é Python. E eu percebi que o material de estudo de Elixir, quase que 99% é para quem é rubista, né? Então o cara começa falando, olha, o que em Ruby você faria isso, no Elixir você faz assim. Então as comparações são com Ruby, tudo tem a ver com Ruby. E aí eu fico querendo saber, será que uma das ideias do Elixir é substituir o Ruby, já que a comunidade tem estado não tão satisfeita, tanto que tem outras linguagens como Crystal e tudo mais que vem entrando, pegando a comunidade Ruby pela beirada, assim, né? E o Elixir é uma dessas tentativas de substituir o Ruby? Não. Eu acho que essa é a resposta. Não. Eu acho que um forte disso é porque tem muita gente do Ruby que está usando o Elixir e é mais por conta do background das pessoas que estão no core team do Elixir, né? O Valim veio lá do Rails, o Chris McCord também. Então, acho que é mais por conta das pessoas e aí, como eles querem que mais gente use Elixir, falam, não, é parecido aqui, fazer os comparativos. Mas eu acho que não existe da comunidade Elixir esse desejo de ser um novo Ruby ou substituir o Ruby. Isso não. Beleza, era só isso mesmo. A gente deixa, então, vou fazer mais um flame aqui, a gente deixa que o Python tome o lugar do Ruby, então, e domine o universo. Pode continuar, Yogi. Beleza, vou aproveitar o gancho, então, que a gente está falando do negócio de aprendizado, né? E a gente quer saber, então, agora sobre comunidade, tá? Então, como é que está a comunidade do Elixir no Brasil? Como é que está a comunidade pelo mundo? Se existem eventos? Se tiver, você menciona algum para a gente aqui. Material de estudo gratuito. E a gente quer mesmo assim saber o seguinte, qual é o caminho que vocês indicam para quem está interessado em aprender o Elixir a participar da comunidade? Tá. Bom, começar pelo caminho. Como o Milhouse mencionou, a gente começou foi em 2015, então ainda estava bem mais recente. E na época o que eu usei para aprender foi os guias que tem no site do Elixir, no site do Fênix. São bem curtos, mas eles vão direto ao ponto. Cheguei a dar uma olhada no livro do Programming Elixir, do Dave Thomas. Ele é bem mais introdutório, fácil de ler. Para alguém que já quer alguma coisa mais avançada, já tem mais experiência, tem um livro, o Elixir in Action, que é do Sasa Juric. Esse livro é excelente, gosto muito. Agora, dos cursos online, como todos eles saíram depois, eu não fiz nenhum, eu não tenho a menor capacidade de opinar, né? Mas o que eu estou vendo é que tem surgido bastante. Inclusive, saiu um livro em português, mas eu nem cheguei a olhar. Ele me parece ser bem basicão também, mas é um material em português. Eu acho que falta ainda material em português. No entanto, a parte da comunidade é muito legal. Acho que o mais ativo seria ter um grupo no Telegram dos usuários de Elixir brasileiros e tem o Slack.
uns tempos para cá, acho que o Telegram está sendo mais ativo, tem bastante gente lá, então o Milhouse Estrelinha sempre ajuda todo mundo, ele não dorme muito, né? Mas a comunidade está legal. De eventos, nossa, está acontecendo um monte. O Milhouse até mencionou que tem uns 17 nos Estados Unidos. Tem 2 newsletters do Elixir que eu sigo, que é uma da plataforma Tech mesmo, e a outra do Daily Drip. E a da plataforma Tech menciona os eventos, então dá para ver que realmente tem bastante. Tem a Elixir Conf na Europa, Elixir Conf nos Estados Unidos, bem legais. Tem a galera também da Erlang Solutions, é uma empresa que especializada em consultoria para Erlang, tem diversas bibliotecas, eles são bem fortes e eles estão abraçando Elixir também. Então, tem a conferência que era a Erlang Factory, agora é Erlang/Elixir Factory. Essa conferência é bem grande. E o legal é que também eles têm um ramo da Erlang Solutions na América do Sul, que é em Buenos Aires. Então, mês que vem vai ter uma mini Erlang Elixir Factory lá em Buenos Aires. Inclusive, eu vou palestrar lá. Então, é legal, eu gostei disso, que é trazer da comunidade para cá. Acho que em questão de comunidade internacional, ela está bem movimentada, tem bastante evento. Aqui nacional, o que eu conheço, o Meetup de grupo de usuários aqui de São Paulo é bem ativo. Eu e o Milhouse, a gente costuma frequentar todo, a gente sempre está lá. Quando começou, tinha, sei lá, 10 gatos pingados, agora já, acho que a maior teve 70, 80 pessoas já. Isso só em São Paulo, né? Então, eu acho que a comunidade está bem legal. Eu recomendo quem estiver querendo aprender, entrar tanto no Slack e o Telegram lá. O Bruno entrou assim, já acho que ele viu que o pessoal lá parece que fica falando o dia inteiro. Então, legal. É isso aí, eu já entrei lá e fiz um monte de spam do Castalho lá. Toda vez que a gente tem um episódio, eu já vou lá no grupo e falo, pessoal, acompanha aí. E tô acompanhando, tô tentando aprender, né? Tô interessado, assim. No meu tempo livre aqui, tô dando uma fuçada. Olha, então, pessoal, chegamos mais uma vez ao final de um episódio. E para vocês que não puderam comparecer na gravação pelo YouTube, vocês então vão poder ver depois que teve um demo que nós vamos então compartilhar com vocês o link. Vocês vão ver então o Renan brincando um pouco com o REPL e escrevendo um monte de código aqui e mostrando como que o REPL funciona, para você escrever código de forma bem rápida, de forma interativa, escrevendo código de Elixir. Então, para finalizar esse episódio, primeiramente eu tenho que agradecer ao Kaique, da Code School, que generosamente compartilhou conosco 5 códigos de acesso para vocês, então, poderem fazer uma classe lá no Code School por um mês. O código de acesso é ilimitado, ou seja, você pode usar ele por 30 dias para fazer todas as classes que são oferecidas lá. Então, Kaique, muitíssimo obrigado, tá? E vou lembrar a todo mundo que lá no Code School tem um curso de Elixir, que é bem bacana também, feito pelo próprio Kaique. Então, mais uma vez, obrigado, Kaique. Quero agradecer aos nossos convidados aqui, ao Guilherme, ao Renan. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nos contando um pouco sobre essa linguagem, que é muito interessante, que eu e Bruno estamos brincando um pouco tempo. Eu acho que o Bruno é o mais veterano de nós 3 aqui que está brincando. Agora seria uma boa oportunidade. Vocês querem deixar algum comentário, quer fazer o seu jabá, quer falar um pouco sobre o que vocês fazem, deixar o link do LinkedIn, alguma coisa assim? Bom, acho que até deveria ter falado isso no começo, né? Mas eu e o Milhouse, a gente trabalha na Sherpa, que é uma empresa que tem um SaaS, um serviço para departamento pessoal. É uma startup que ela tem quase 2 anos de idade. A gente começou em setembro de 2015 e desde o começo usando o Elixir. Foi até o que me atraiu a ir para a empresa, foi justamente isso. A ideia do CTO era usar Elixir desde o começo. Eu estava meio a fim de aprender, eu tinha escutado e fui por causa disso. Então, a gente já tem um bom tempo trabalhando
quase que 100% do tempo com Elixir. Meu Twitter é Nirev, N-I-R-E-V. Quem quiser seguir lá, falar de código. Como eu falei, vai ter a conferênciazinha em Buenos Aires, meio longe, mas se alguém quiser ir para lá, assistir, tá aí o convite. Espero que em breve tenha conferências de Elixir aqui no Brasil. A gente podia ter falado um pouco mais da gente, né? Eu também trabalho com Nogues na Sherpa, já tem desde dezembro de 2015, a gente começou com Elixir, a gente usa várias coisas hipsters, assim. Basicamente é isso, assim, a gente está sempre nos eventos aqui de Elixir de São Paulo, né? No GuruSP, no LugSP, participa de eventos de tecnologia sempre falando da linguagem como é legal. Então, meu Twitter é Renan Ranelli, meu GitHub é Ranelli, eu falo besteira no milhouseandsoftware.com. Então, se vocês tiverem interesse, tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre nossa empresa, a gente está contratando sempre. Quiser perguntar sobre como que é o dia a dia, como é que é trabalhar, quiser alguma dúvida mais específica, a gente está sempre aberto, sempre aí. Está no Slack do Elixir, está no Telegram do Elixir, a gente está sempre falando bem e mal da linguagem por aí. Na verdade, mais mal até, né? Mas, enfim. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui conosco na gravação ao vivo. Tivemos excelentes perguntas e comentários. Foi bem agitado hoje o chat, então fico muito feliz, assim, acredito também que o Bruno e o Og também fiquem de ver o pessoal aí participando, e realmente vocês ajudam a gente a enriquecer ainda mais o episódio. E não percam o nosso próximo episódio, olha lá na nossa agenda que vai ser bem bacana. Abraço para vocês, pessoal. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll.